Quantas vezes você já ficou extremamente chateado ou chateada por algum amigo, irmão, por algum ente querido que tenha se afastado de você por N motivos? Sejam afastamentos temporários, sejam afastamentos mais longos, mas que muitas das vezes esses afastamentos fazem com que a gente entre naquele estado de angústia, raiva, às vezes, insatisfação. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar hoje, em mais esse episódio de Rumo Certo, que é um livro de Emmanuel, psicografado por Chico. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que está chegando agora, porque hoje a gente vai estar falando do capítulo 17, Companheiros Distanciados, ok? Então, vamos começar, né? É muito comum, às vezes, por situações que ocorrem na nossa vida, né? A gente ser afastado de pessoas que a gente gosta, né? Uma vez vou contar uma história aqui pra vocês. Uma vez eu tenho um amigo de quartel que se formou comigo e tal. E esse amigo, ele é aquele amigo mais apufado, né? Que gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de puxar seu saco, né? Então é aquele amigo mais despojado. Eu já sou um cara mais sério, mais contido na minha e tal. Mas a gente sempre se deu muito bem. E em um determinado momento eu conheci o irmão desse amigo. E o que acontece? Nisso que eu conheci o irmão desse amigo, esse amigo também, o irmão dele acabou virando muito meu amigo. E o irmão falando, né, que ele havia comentado com ele que, ó, Fábio é frio demais, não se aproxima muito dele não, porque ele não dá valor, que não sei o que e tal. E aí ele me contou isso. Eu falei, cara, olha só, deixa eu te falar um negócio. Não é que eu seja frio, mas eu entendo que todo mundo, toda e qualquer pessoa que se aproxime de nós tem um propósito da nossa vida. Nós não estamos aqui por acaso. Existe um propósito para tudo que acontece. Existe um propósito para o meio que você nasce. Existe um propósito pelas pessoas com quem você convive. Existe um propósito das pessoas que se aproximam de você e das pessoas que se vão. Então, para tudo dessa vida tem um propósito. E eu falei com ele, tá tudo bem. E não se espante se um dia, por algum motivo da vida, a gente vier a se afastar. Não tem problema. Desde que a gente, enquanto estejamos próximos, a gente consiga usufruir dessa amizade, a gente consiga usufruir dessa proximidade e que essa proximidade seja boa para os dois lados e que nós consigamos crescer juntos com isso, né? E ele, caramba, Fábio, que tapa na cara. Eu falei, não é tapa na cara, mas é que muitas das vezes a gente fica muito apegado à presença e até que ponto essa necessidade do próximo, estar próximo, até que ponto isso é uma necessidade da nossa alma ou uma necessidade do nosso ego. E quando essa necessidade ela começa a se manifestar em emoções negativas, ela começa a se manifestar em raiva, rancor, tristeza, ódio, isso não é legal, né? Não é legal. Então eu não sei, talvez você, né, que tenha se afastado de alguém, ou algum ente querido seu tenha se afastado de você, seja se afastado por questões nossas, materiais, questões da vida, do cotidiano, por mudança de trabalho ou qualquer outra coisa, ou tenha se afastado desse nosso plano material, alguém que você amava tanto, que tenha porventura desencarnado. Eu acredito que valha também dentro desse contexto que a gente vai estar falando hoje, né? Então, eu já vi várias pessoas ficarem com raiva porque alguém desencarnou. E a gente sabe que esse desencarne é temporário. A nossa vida é temporária. E meu telefone tocou. Mas eu não é temporário. Deixa eu só ver uma forma de recusar. Bom, recusado. Falei que isso era temporário, né? Então, é uma questão temporária. Não é porque alguém desencarnou que a gente precisa ficar com raiva, que a gente precisa ficar com ódio.
que a gente precisa viver em tristeza. A gente simplesmente precisa entender que Deus está acima de todas as coisas, que pela sabedoria divina, a providência já deixou tudo esquematizado, né? Tudo tem um propósito. E à medida que a gente aceita isso e recorda daqueles momentos que foram bons, aqueles momentos que fizeram realmente com que nós tenhamos crescido dentro desse processo, é onde os nossos aprendizados eles começam a acontecer, tá? Então, se você hoje se encontra nessa situação onde alguém se afastou de você, seja um afastamento material apenas, ou seja algo mais que isso, alguém que tenha porventura desencarnado, e que hoje você carrega esse peso no coração, eu acredito que esse capítulo seja para você, tá? E a gente vai estar falando dele aqui agora, tá? Então, capítulo 17, companheiros distanciados, tá bom? Bom, e aí ele começa aqui, ó. Quando este ou aquele companheiro se nos distancia, deixando-nos a sós na seara do bem, habitualmente a nossa reação inicial é de choque e desagrado, né? Recordamos para logo os votos em comum, as atividades partilhadas, as esperanças e os sonhos das horas primeiras. Entretanto, embora devamos resguardar o impacto do amor por eles, não é o sentimento negativo de amargor ou censura que a vida espera de nós outros nessas circunstâncias. É preciso entendê-los e aceitá-los, antes de tudo. Lembrá-los do bem que nos fizeram, das luzes que acenderam, e, ante a ausência, considerar as possíveis razões que a ditaram. Então foi exatamente isso que eu falei aqui agora. A vida, ela não é moldada no gesso, ela não é endurecida, coisas vão acontecer. Coisas boas vão acontecer, momentos bons vão acontecer, momentos ruins vão acontecer também. E interessante que esses momentos, sejam eles bons ou ruins, dificilmente você vai estar sozinho. Para e pensa, dificilmente você vai estar sozinho. Vai ter sempre pessoas que te amam, pessoas que gostam de você e que querem cuidar de você, próximo de você. Já parou para pensar nisso? Por isso que eu digo que tudo tem um propósito. As pessoas não estão ao nosso redor por acaso. Nada acontece por acaso. Só que uma vez que esse propósito ele é alcançado, outros propósitos virão. A gente não tem uma... É isso, pronto e acabou. Não é assim que funciona, né? Só que é muito comum que nós nos apossamos de outras pessoas. Pare e pensa, né? Fulano era muito meu amigo. Por que ele foi fazer isso? Por que aconteceu essa XYZ situação? Eu não consigo entender como pode alguém assim, assim, assado, ter desencarnado. Não faz sentido isso para mim. E aí a gente entra naquele modo rancor, naquele modo egoísmo, como ele diz aqui. É preciso acatá-los e entendê-los antes de tudo, né? Por quê? Porque antes da ausência, considerar as possíveis razões que ditaram. Então, a gente precisa ficar presente para quais são as razões que aquelas pessoas ali, elas fizeram que nós evoluíssemos nessa vida. Entende? Então, se alguém se afasta de você, isso não é motivo. Não é para rancor, para ódio, para tristeza. Não. Pelo contrário, aquilo foi apenas um ciclo que passou na sua vida. E à medida que a gente aceita e busca entender, é onde a gente consegue dar mais um passinho na minha evolução moral. Porque normalmente quando a gente recebe isso com desagrado, como ele diz aqui, a gente tende a entrar nesse modo agonia, nesse modo angústia, nesse modo tristeza, e isso faz com que a nossa vibração acabe diminuindo. E a gente já sabe quando a nossa vibração baixa, o que acontece?
baixou a vibração, a gente começa a atrair coisas que a gente não gostaria. E talvez a nossa vida ela comece a ir por um caminho que não precisaria ir. Foi aquilo que a gente estava falando na semana passada. Ou seja, são situações que a gente se coloca, mas que a gente não precisaria passar por aquilo. Mas devido ao nosso ego, devido à nossa necessidade material, devido à necessidade talvez de ter alguém ou aquele alguém perto, a gente acaba entrando nesse modo, fazendo com que a nossa vida ela comece a ir para um outro lugar, por um outro caminho que não teria essa necessidade. Percebe? Bom, e aí ele continua, né? Este se viu defrontado por obstáculos que não logrou a vencer. Aquele entrou a experimentar enfermidades complexas. Outro não achou em si a força necessária para garantir a própria esperança. E outro, ainda, passou imperceptivelmente a faixa de obsessão oculta. E se integramos determinada equipe de trabalho, como condenar os companheiros doentes ou os acidentados em serviço? Claro que, em se verificando isso, nos cabe o dever de entregá-los à organização capaz de restaurá-los e continuar trabalhando, substituindo-os quanto nos seja possível na empresa em andamento. Então, é importante a gente ter essa clareza, porque, para e pensa comigo, né? A gente vive hoje num sistema, né? Você vive hoje num sistema. Seja, você tem o seu sistema familiar, você tem o seu sistema social, você tem o seu sistema profissional, ou seja, em todos esses sistemas sempre tem outras pessoas conosco. Seja seu marido, seja sua esposa, seja seu filho, seja seu colega de trabalho, seja seus amigos de longa data. Mas é comum, por exemplo, se a gente for pegar aqui um exemplo bem comum mesmo, né? De pessoas que a gente conheceu na escola, pessoas que estudaram conosco a vida inteira. E naquele período éramos muito juntos, né? E que por coisas da vida, por caminhos da vida, cada um foi levado para cantos diferentes. E isso é muito natural. Isso é muito natural, né? Isso é mais fácil a gente aceitar, a gente entender. Só que existem situações onde pessoas que nós amamos precisam ir para outros locais e acabamos que nos distanciamos desses companheiros, dessas pessoas, e isso faz com que a gente entre em determinada frustração. Só que a gente precisa entender qual é o propósito disso. E se for necessário, como ele diz aqui, substituindo-nos quanto seja possível na empresa em andamento. Se é que é uma empresa, de repente isso é na sua casa. De repente isso é nesse nosso plano material. Porque talvez essa pessoa que distanciou de você, talvez essa pessoa tenha desencarnado. Só que a gente sabe que tudo isso é temporário. Então, se a gente apenas aceitar isso, entendendo que Deus sabe de todas as coisas, entendendo que já está tudo meio que pré-determinado para que a gente passe por isso, a nossa vida automaticamente ela começa a ficar mais leve, entende? Então, a gente precisa treinar o hábito de aceitar as coisas como são, tá? Porque tudo na nossa vida é um hábito. Tudo na nossa vida é hábito. Nós temos hábitos ruins e temos hábitos bons. Só que um detalhe, a gente sabe quais são os hábitos ruins que nós temos. E está sobre o nosso livre-arbítrio, está sobre o nosso poder agir sobre ele. Sejam hábitos comportamentais ou sejam hábitos emocionais. Entende? E a necessidade de ter alguém próximo, que esse alguém tenha, porventura, se distanciado de você, a necessidade de ter essa pessoa próxima de você é uma necessidade emocional. E isso é um hábito. Assim como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Entende?
E o melhor tratamento para isso é olhar para dentro. É olhar para você mesmo e perceber como você pode alterar esses hábitos. Quais são as coisas que você pode fazer? Como você pode se livrar de coisas destrutivas na sua vida. Muitas das vezes a gente só precisa tomar uma decisão. Só que a gente também tem o hábito de procrastinar, às vezes, essa decisão e vai empurrando com a barriga, não é verdade? E as coisas vão ficando mais complicadas. Tá? E aí ele continua. Diante dos amigos que nos deixam nas frentes da luta edificante, procuremos honrá-los e abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e gratidão. Né? Então, uma vez que a gente aceita esse afastamento temporário, ou um temporário mais longo, que é o caso do desencarne, uma vez que a gente aceita isso e honra essas pessoas pelo tempo que ela passou conosco e pelas coisas que ela fez com que nós crescêssemos espiritualmente, emocionalmente, materialmente, não importa. Mas uma vez que a gente honra essas pessoas por tudo aquilo que foi feito, a nossa vida ela muda completamente. É muito comum, não vou dar nomes, mas é muito comum a gente ver filhos, né, e vice-versa, filhos e pais que se odeiam e que se afastam por livre e espontânea vontade, né, ou pressão de uma das pontas. E isso vale para casal muitas das vezes também. Tá? Muitas das vezes isso vale para casal. Pessoas que por algum motivo se separam e se acabam se afastando na guerra, na briga, no ódio, no rancor. E se a gente entende que se eu fico chateado com você por algum motivo, isso tem um propósito. E é por esse propósito que talvez você tenha sido colocado no meu caminho. E não importa que seja seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, não importa. Entende? Se hoje você vivencia ou está com alguém que, por algum motivo, você tem uma certa rixa, você tem uma certa ranço com essa pessoa, isso tem um motivo. A providência fez um motivo para isso. E à medida que a gente aceita isso, quantas famílias podiam ser unidas apenas por a aceitação e pelo entendimento de apenas uma das partes. Entende? Então, à medida que a gente compreende qual a importância de cada pessoa dessa na nossa vida e aceita essas pessoas pelo que elas são e como elas são e honra toda a presença delas no período que for, não importa se foi um dia, não importa se foi um ano, não importa se foi 10 anos, não importa. Todas as pessoas que se aproximam de nós por algum motivo têm o seu valor e a gente precisa entender e compreender isso. Porque é esse entendimento e é essa compreensão que vai fazer com que a gente cresça, que vai fazer com que a gente evolua. Tá? Então, é preciso, tá? Então, de novo, diante dos amigos que nos deixam na frente da luta edificante, procuremos honrá-los e abençoá-los com os nossos melhores pensamentos de carinho e gratidão. E reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor. Olha que forte isso. E é justamente o que a gente não faz, né? A gente faz o completamente oposto. Ou seja, acontece as titicas na nossa vida e a gente acha que é karma. Né? É engraçado. Hoje eu já passei, eu estou rindo porque eu passo por tudo isso. Eu me pego diante dessas situações cotidianamente. Entende? Mas à medida que a gente entende que esses quebra-molas, que esses afastamentos, que esses distanciamentos, sejam eles mais longos ou mais curtos, é uma providência divina, é uma sabedoria divina, cuja qual, muitas das vezes, a gente ainda não tem a capacidade de entender o motivo, a gente cresce. Percebe? Então, olha como é simples
ou como deveria ser simples a nossa vida, mas que a gente por algum motivo deixa ela mais pesada, né? Então, está falando aqui e reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor. Tá? Ou seja, existe um propósito para tudo. Compete-nos a obrigação de compreender-nos e auxiliar-nos uns aos outros, em quaisquer circunstâncias, na certeza de que, se o Senhor nos permite a mudança de atividade, quando assim desejamos, e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho. Hoje está demais, né? Hoje está demais. Perdão. Então, de novo aqui, né? Deixa eu ver onde eu parei. Tá? Vou ler de tudo de novo, né? Que aí fica mais fácil. E já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho. Isso se verifica a fim de que aprendamos na escola da experiência a servi-lo na obra da redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e melhor. Eu não sei se você entendeu o recado, mas se não entendeu, eu vou falar isso aqui para você. Olha só. E reconhecendo, acima de tudo, que nos achamos todos submetidos à sabedoria e à misericórdia do Senhor, compete-nos a obrigação de compreender-nos e auxiliar-nos uns aos outros, em qualquer circunstância, na certeza de que, se o Senhor nos permite a mudança de atividade quando assim desejarmos, ou seja, a gente pode fazer o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, e já nos achamos credenciados para colaborar com Ele nas construções do Evangelho, isso verifica-se a fim de que aprendamos na escola da experiência a servi-lo na obra, na obra de redenção e aperfeiçoamento do mundo, sempre mais e melhor. Então, ele fecha esse capítulo falando justamente o seguinte, olha só, tudo está acontecendo por um acaso. Se alguém se afastou de você, acolha essa pessoa, honre essa pessoa, aceite que essa pessoa teve um propósito na sua vida. E não importa se é um aprendizado pequeno ou um aprendizado grande, não importa. Mas, se você compreendeu qual foi o aprendizado, você pode auxiliar você, porque você se auxilia, mas você pode auxiliar alguém também com essa mesma situação, passando por essa mesma circunstância, porque simplesmente você compreendeu o propósito daquilo. E quantas pessoas hoje sofrem por uma simples falta de clareza em ação? Seja essa clareza uma simples aceitação do fato. Porque quando a gente simplesmente aceita e deixa de julgar e entender o motivo que fez aquilo ali acontecer, há céus, há vida. Por que isso foi acontecer comigo? Por que Deus afastou fulano de mim? Por que Deus fez com que ciclano se fosse? Já existe um propósito. Esse porquê, essa dificuldade de aceitação, que é o que precisa ser tocado. Percebe? E uma vez que a gente entende como fazer isso, eu já posso contribuir na construção do Evangelho. Percebe? Bom, então esse é o nosso aprendizado de hoje, esse é o nosso estudo de hoje. Companheiros Distanciados, capítulo 17. Tá? E a mensagem que fica é, você não precisa levar um peso nas costas por alguém que se foi. Seja alguém que se foi no seu trabalho, que você gostava tanto e que por algum motivo foi trabalhar em outro lugar. Seja um filho ou uma filha que simplesmente, agora eu vou morar nos States e foi morar em outro país. Seja alguém que já desencarnou, que se foi por algum motivo. Tudo tem um propósito. Tudo está diante da sabedoria e da misericórdia de Deus. A gente precisa aceitar que essas coisas vão acontecer na nossa vida. Eu não posso guardar rancor. Entende?
Porque quando eu guardo rancor, eu prejudico a minha vida e prejudico a vida dessa pessoa também. Porque eu entro em vibração negativa pensando no outro. E aquilo que antes era amor, passa a ser qualquer outra coisa. Percebe? Então, a dica é, busque entender e aceitar a experiência que nós tenhamos, a experiência que nós tivemos com cada pessoa que passa diante de você. E não fique chateado, chateada, se essa pessoa ela vier a se distanciar. Tudo tem um motivo, tudo está sobre o olhar de Deus. Tudo está sobre o olhar da espiritualidade. Tudo tem um propósito. E aquela pessoa, ela apareceu diante de você por um motivo. Tá? Busque entender esse motivo. Honre essa pessoa. Agradeça essa pessoa por ter participado da sua vida. E por ter contribuído. Não importa com o que foi, mas por ter contribuído com você na sua evolução. Tá bom? Então, essa é a dica, esse é o recado que a gente fica hoje aqui. E espero você novamente na quinta-feira que vem, às 7 horas, com mais um episódio, com mais um capítulo do nosso Rumo Certo. Tá bom? Desejo muita prosperidade para vocês. Desejo que vocês realmente tenham essa capacidade ou trabalhem essa capacidade de aceitação e não julgamento dos fatos que acontecem conosco. Porque uma vez que a gente aceita e não julga e busca entender quais são os aprendizados, é onde a gente cresce. Tudo tem um propósito, tá bom? Que Deus esteja no coração de vocês e espero vocês na quinta-feira que vem. Beijo no coração. Tchau, tchau.